O marido, Hu Hanting, só tinha casado com Yexia por pura pressão. Mas agora que a família dela tinha falido e não apavorava mais ninguém, o cara não perdeu tempo. Sacou o acordo de divórcio da gaveta, exigindo que ela assinasse tudo naquele mesmo dia. Só que ele não esperava que a Yexia não fosse mulher de levar desaforo para casa. Já que tinha sido usada como joguete esse tempo todo, fez questão de fazer o embuste provar do próprio remédio antes de dar o fora. Ela olhou para aquele papel fino em cima da mesa e lembrou de tudo o que engoliu a seco para tentar manter aquele casamento de fachada só para acabar daquele jeito. No mesmo instante, as lágrimas rolaram feito tempestade. Entrando com tudo no personagem, pegou na mão dele com carinho e mandou aquele draminha básico, cheia de caô. A gente nem bebeu no nosso casamento. Deixa pelo menos a gente brindar o divórcio para comemorar. Considera meu último pedido, vai? Mesmo com ela dando um show de atuação, chorando igual rainha, o cara nem balançou. Fechou o tempo, soltou a mão dela com ignorância e mandou na lata. Guarda o teu teatrinho e assina essa porra. Já que no amor não ia ter jeito, ela partiu para a ignorância. Enxugou as lágrimas, encarou o sujeito olho no olho e mandou o papo reto. Se não beber, não tem assinatura. Os dois se encararam num clima de tensão absurdo. Até que ele finally pegou a taça e virou tudo num gole só. Em seguida, assinou o divórcio sem piscar. Com o objetivo cumprido, a máscara dela caiu na hora, dando lugar a uma mulher fria e totalmente no comando. Ela pegou no queixo do cara e mandou com um sorriso debochado. Já que estamos divorciados, bora pra cama. O sujeito nem teve tempo de pensar se ela tinha pirado de vez. No segundo seguinte, sentiu as pernas bambearem e o corpo queimar sem explicação. A ficha caiu na hora. A maluca tinha batizado a bebida dele. Ele tentou protestar, mas ela foi mais rápida e meteu o bote, prendendo o cara na cama com um sorriso totalmente surtado no rosto. Ela ergueu o queixo dele devagar, encarando no fundo dos olhos enquanto o homem entrava em pânico. Naquele segundo, ela sentiu uma alma lavada indescritível. Abaixou a cabeça e calou a boca dele com um beijo. Aquele beijo estava 6 anos atrasado, mas naquele dia ela tirou o atraso com juros e correção monetária. Na manhã seguinte, quando Hu Hanting acordou todo murcho e tonto, ela já tinha metido o pé. Deixou para trás só um bolo de nota e um bilhete bem desaforado. Mandou bem. Espero nunca mais te ver. Fica com esses $1000 pelo serviço, Sr. Hu. A ficha do cara caiu. Ele tinha sido tratado literalmente como um garoto de programa barato. Foi a maior humilhação da vida dele. O cara ficou tão possesso de raiva que o berro dele estremeceu a mansão inteira. 6 anos depois, quando a Yexia apareceu no saguão do aeroporto, acompanhada de 9 criancinhas fofas, virou atração no ato. Nian Yang, o mais capetinha do bando, ligou o foda-se para os avisos da mãe para não sair correndo e disparou na frente. Adivinha? O moleque foi direto contra uma mulher vestida na mais alta costura. Era a Chen Yaoyao, uma atriz de 5ª categoria. Vendo o vestido luxuoso todo sujo, a dondoca já começou a soltar os cachorros, cheia de marra. Pô, esse moleque é cego, é? Nian Yang percebeu a cagada e pediu desculpa na hora, todo educadinho. Mas o segurança da mulher foi um cavalo e empurrou o menino direto no chão. Ninguém mexe com os filhos de Yexia. A mulher virou o bicho no ato. Sua besta, para com isso agora! Um bando de marmanjo mancomunado para esmagar uma criança de 5 anos. Nisso, um homem exalando poder surgiu atrás dos seguranças e ordenou. Fora da frente! Um sujeito de terno azul marchou na direção deles. A Yexia reconheceu a figura no mesmo segundo. Era o Hu Hanting em carne e osso, o pai biológico das crianças. Ao mesmo tempo, o cara mediu ela de cima a baixo. Chegou junto, segurou no braço dela e mandou. Quem é você? Como ela ficou em choque e não respondeu, o sujeito tentou arrancar os óculos escuros dela para ver a cara direito. Mas antes que a mão dele chegasse perto, a Chen Yaoyao entrou no meio para empatar. Aproveitando o momento, a atriz se pendurou no braço do homem, se fazendo de santa e perdoando a dívida para pagar de generosa para o boy. Só que a Yexia não levou o desaforo. Puxou um cartão black e avisou que o saldo ali, mais um vestido novinho de alta costura, cobriam com sobra o estrago que o filho fez. Depois, mandou a molecada se desculpar. Na mesma hora, os 9 querubins gritaram juntos na cara da Chen Yaoyao. Desculpa, tia! Ser chamada de tia fez a cara da dondoca cair no chão na hora. Mas o Hu Hanting nem prestou atenção na cena. Estava cego querendo saber o nome da Yexia de qualquer jeito. Só que ela não tinha intenção nenhuma de se revelar agora.
até porque nem passa pela cabeça dela deixar esse cara saber que tem 9 filhos rodando por aí. Ela jogou o cartão na mão deles e puxou o bando para fora do aeroporto rapidinho. Para conseguir ver o filho mais velho o quanto antes, ela deu um jeito de agendar uma entrevista exatamente na empresa do ex, a Media Hu. Antes de sair de casa, deixou a molecada avisada para não fazer besteira. Mal ela virou as costas, o For Young, o gênio da informática da família, sacou o notebook. O espertinho já tinha plantado um rastreador no celular da mãe. Como ela tinha comentado que o primogênito morava com o pai, a chance do coroa estar nessa empresa nova era gigantesca. Enquanto isso, Yexia já estava no prédio da Media Hu. Não deu outra. Deu um show de competência e passou na entrevista de primeira. Mas na hora de assinar o contrato, veio a surpresa. A vaga era para ser estilista exclusiva da Chen Yaoyao. Para piorar, o diretor do RH soltou a fofoca no sigilo. A tal atriz estava prestes a virar a patroa da porra toda ali, e fez questão de exigir a Yexia pessoalmente. Na hora, a Yexia lembrou da mudança brusca da dondoca no aeroporto. Ficou claro, a cobra já tinha reconhecido ela lá atrás, e aquele contrato era uma armadilha pura. Sem pensar 2 vezes, recusou a proposta, virou as costas e se preparou para meter o pé. O problema é que a própria Chen Yaoyao estava plantada na porta fechando a saída. Vendo a rival ali, a mulher bancou a vitoriosa e começou a debochar. Um emprego pagando isso tudo não se acha em qualquer esquina. Criando 9 filhos sozinha, você deve estar desesperada por grana. Agora que sua família foi para o buraco, só eu mesmo para ter pena e te dar esse osso. Yexia só deu uma risada de canto de boca e mandou na lata. Se é assim, tá vindo latir aqui atrás de mim por quê? Tá com medo de quê? A folgada perdeu a banca na hora e só conseguiu gritar, possessa. Na cara dura que você ainda tá atrás do Hunting. Veio fuçar a empresa dele com que cara? Ver o olhar de pena da Yexia só deixou a garota mais surtada. Ela segurou a Yexia pelos ombros, sacudindo a mulher feito doida e gritando. Eu sou a vencedora aqui, ouviu? Yexia só tirou as mãos dela com o maior desdém e rebateu na maior calma. Naquela época, a sua família só vivia do resto que a minha jogava fora. E agora, pelo visto, você adora catar o homem que eu cansei de usar e joguei no lixo. Aquela frase entrou como uma faca no peito da Chen Yaoyao. Cega de ódio, ela ergueu a mão para meter o tapão na cara dela. Só que exatamente nessa hora, o prédio inteiro ficou no escuro. Apagão total. A briga parou no ato. Um funcionário veio correndo no breu, avisando que o sistema interno tinha sido invadido por um hacker e que o poderoso chefão já estava descendo para resolver. Ao ouvir o nome do ex, Chen Yaoyao nem perdeu tempo com a Yexia. Mandou um, isso não fica assim, e saiu em disparada. A Yexia até queria achar o filho perdido, mas aturar essa maluca surtada todo santo dia não ia dar não. Só que assim que pisou na calçada, um carro deu uma freada brusca na frente dela, jogando água de poça na roupa dela inteira. Já estressada com a cobrança da dondoca lá dentro, aquilo foi a gota d'água. Resmungou sozinha que era só pisar perto de qualquer coisa ligada ao Hu Hanting para o azar perseguir. Quando ela foi para cima para dar um esporro no motorista, o próprio Hu Hanting saiu do carro, exalando aquela marra fria de sempre. Ela não queria papo de jeito nenhum para não arriscar o segredo dos outros 9 filhos. Deu meia volta e tentou dar no pé. O cara também tomou um susto ao dar de cara com ela, mas foi rápido. Segurou o pulso dela com força, puxou a mulher para o peito dele e provocou num tom debochado. Tá com medo, é? O assistente dele, Liang Chen, que estava do lado, mandou essa, surpreso. Madame, o senhor, Hu passou esses anos todos procurando a senhora. Os dois, separados há 6 anos, mandaram a resposta no mesmo milissegundo. O cara esbravejou. Cala-te a boca! E ela corrigiu no ato. É senhorita Ye! Olhar para ela trouxe de volta toda a humilhação que ele passou naquela noite. Com o olhar tinindo de raiva, ele rosnou entre os dentes. Yexia, você tem muita coragem. Como ousa dar as caras aqui de novo? Quando ela ia empurrar o sujeito para soltar o bicho, o cara puxou ela com tudo para um abraço apertado, mandando ela calar a boca e não dar um pio. No segundo seguinte, o mundo girou. Ele meteu o braço e pegou ela no colo, no estilo noiva. Ela entrou em pânico. O CEO da mídia rua atacando uma mulher em pleno dia? Perdeu a noção do perigo e a vergonha na cara? Seu traste! Mas o Huo Hanting nem ligou para o escândalo. De cara fechada, continuou carregando a mulher e avisou o assistente para resolver o rolo do hacker, porque ele tinha um assunto bem mais urgente para resolver agora.
delegou a pica para o funcionário e se meteu no elevador privativo direto para si da sala VIP do último andar. Assim que a porta do elevador fechou, o povo que assistiu de camarote pirou nas fofocas, tentando adivinhar quem era a mulher do chefe. A baderna só parou quando o Liang Chen avisou que quem quisesse continuar fofocando podia passar no RH para assinar a demissão. A galera se espalhou que nem barata quando acende a luz. Sozinho ali, o assistente ajeitou os óculos de grau e soltou um suspiro. Depois de tanto tempo, só a patroa mesmo para fazer aquele homem demonstrar alguma emoção de gente normal. Enquanto isso, no último andar, Hu Hanting nem teve delicadeza. Jogou ela direto no sofá. Antes que ela pudesse se levantar para dar o troco, ele já meteu o joelho no estofado, encurralando a mulher ali mesmo. Sem ter para onde correr, a Ye Xia só conseguiu se encolher toda, cruzando os braços no peito para se proteger. Bancando a durona, ela soltou. Senhor Hu, vamos com calma. Eu dormi com você no passado, mas também paguei pelo serviço. Foi só diversão. O cara não esperava ouvir que tinha sido tratado como mero passatempo. O ódio faiscou nos olhos dele, que avançou e apertou o queixo dela com força. Vendo a mulher desviar o olhar, sacou na hora que ela estava arquitetando mais uma das suas. Chegou ainda mais perto, avisando para nem tentar gracinha, porque dali ela não saía. Só que a Ye Xia nunca foi de obedecer. Sabia muito bem que aquele homem só funcionava no tranco, não no carinho. Se quisesse escapar, tinha que deixar ele cego de raiva. Ligando o foda-se, meteu o pé no acelerador e debochou. A gente transou antes de divorciar, mas não me diga que o Sr. Hu ficou viciado? E forçando a barra até o limite, provocou na cara dura. Não vai me dizer que quer ir para a cama comigo de novo? Naquele segundo, toda a raiva acumulada por Hu Hanting ao longo dos anos explodiu. Ele aprensou contra o sofá e rosnou. Você teve a coragem de me dopar naquela época. Não vai me dizer que tá com medinho agora? Tocar no passado fez ela lembrar de como ele tinha ficado apavorado naquele dia, parecendo um coelhinho assustado. Não imaginava que a cara de pau dele teria aumentado tanto depois de anos sem se verem. O cara tinha aprendido até a bancar o cafajeste, mas como orgulhosa que era, ela jamais daria o braço a torcer. Em vez de recuar, passou os braços pelo pescoço dele, desafiando sem medo. O Sr. Hu tá prestes a casar. Não tem medo da sua noivinha descobrir? Bem nessa hora, o celular de Ye Xia tocou com o toque personalizado das crianças. Ela pegou o aparelho num pulo, atendeu e gritou. Amor, me salva! No momento em que Hu Hanting ouviu aquele amor, nem deixou ela terminar de falar. Arrancou o celular da mão dela e espatifou o aparelho no chão sem dó. Tudo porque, 5 anos atrás, Hu Hanting tinha recebido uma encomenda misteriosa. Dentro, um bebê recém-nascido num edredom e um bilhete dela. Tá aí o seu filhote, papai. Cuida dele que eu tô indo para o exterior curtir meu grande amor. Lembrar que ela tinha abandonado o próprio filho por causa de um grande amor fez o rosto do homem fechar completamente. Ele segurou os pulsos dela e esbravejou. Já que você achou seu grande amor lá fora, voltou por quê? Veio ver o filho que jogou no lixo? Yessia, você não tem vergonha na cara? Aquelas palavras caíram como facadas no peito dela, cutucando a sua ferida mais profunda. Trouxeram de volta a fase mais desgraçada da sua vida. Logo depois de nascer, o primogênito foi diagnosticado com várias doenças congênitas. Precisavam do melhor cirurgião pediátrico do mundo para salvar a criança. Na época, a família Ye estava falida. Ela não tinha um tostão nem moral para conseguir ajuda. Mas Hu Hanting tinha. Mesmo se destruindo por dentro, ela entregou o menino para o pai. Até hoje, não se arrependia da escolha. Por isso, só respondeu a frio. Não adiantava explicar nada agora. Os dois se ajeitaram no sofá. Sem aguentar de ansiedade, ela perguntou da saúde do menino. Para sua surpresa, o cara só devolveu no coice. Você não tem direito de perguntar nada sobre ele. Já que não ia arrancar informação nenhuma ali, ela se levantou para meter o pé. Só que ao se levantar, Hu Hanting puxou seu braço. Com o tranco, ela perdeu o equilíbrio e caiu sentada direto no colo dele. Exatamente nesse segundo, Liang Chen entrou na sala desesperado. Senhor Hua, o hacker é cascudo demais. O pessoal da TI não tá dando conta. Quando o assistente olhou direito para a cena, travou. Acabava de ver a ex-patroa se levantando do colo do chefe. Ficou bem claro que tinha acabado de cortar o clima do patrão. Ouvindo sobre o ataque do hacker, Hu Hanting fez uma ligação rápida. Logo, a voz de uma criança ecoou do outro lado. Papai! O homem deu uma olhada disfarçada para Ye Xia e, de propósito, colocou no viva voz. Ouvindo a conversa entre pai e filho,
A ficha caiu. Aquele garotinho chamado Chen Chen era o primogênito que ela tanto procurava. A ideia fez os olhos dela encherem de lágrimas. Com o corpo tenso, ela se aproximou da mesa em silêncio. Foi quando ouviu Chen Chen mandar pelo telefone. Minha condição para ajudar desta vez é saber onde está a minha mãe. Não entenda mal, só quero acertar as contas com ela cara a cara. Não tô com saudade. Ouvir o próprio filho mandar essa fez o corpo dela gelar, e uma dor violenta rasgou seu peito. Mas pensando bem, era natural o menino sentir raiva e rancor dela. Enquanto isso, Hu Hanting secava as reações dela em segredo. Não esperava que ela fosse agir de forma tão fria. O homem se levantou com o celular, encarou a mulher com ódio e prometeu ao menino: fechado, eu vou achar essa mulher sem coração e você vai poder acertar as contas com ela pessoalmente. Yessia também se levantou, implorando para falar com o filho. Mesmo que não pudesse ver o menino agora, só de ouvir a voz e saber como ele estava, já bastava. Mas quando foi esticar a mão para pegar o aparelho, o cara ergueu o celular no alto e desligou na cara dela. Com o olhar gélido, Hu Hanting avisou: o Chen Chen não precisa de uma mãe cruel e sem coração feito você. Eu vou arrumar alguém para se passar por mãe dele. E você nunca mais vai ter o direito de ver o menino nessa vida. Dito isso, Hu Hanting virou as costas, saiu da sala VIP e trancou a porta por fora. Ia resolver a pica do hacker primeiro para depois se acertar com aquela mulher. Ela entrou em pânico, sem saber do que aquele doido seria capaz se perdesse o juízo de vez. Desesperada, começou a esmurrar a porta trancada, gritando: como assim não tenho direito? Até na justiça eu tenho direito de visita. O silêncio tomou conta do cômodo de novo, deixando-a sozinha, jogada no chão de cansaço, murmurando sem parar o nome do filho mais velho: Chen Chen. Entre a molecada, o Fourth Young era um hacker sinistro. Então, quando Yessia se viu presa por uma fechadura eletrônica, ligou na hora para os filhos pedindo socorro. Antes mesmo de explicar o rolo, o Second Young já mandou ela relaxar pelo telefone, avisando que o irmão já estava invadindo o sistema da fechadura e que a porta ia abrir num piscar de olhos. Na mesma hora, ela se tocou. O ataque hacker na empresa do ex era arte do Fourth Young. Enquanto isso, os outros pequenos se juntaram perto do telefone para se explicar. Mamãe, não fica brava. A gente rastreou seu celular porque estava preocupado. Vimos que tinha gente te enchendo o saco e hackeamos a empresa para te vingar. Ouvindo os filhotes defenderem a mãe com unhas e dentes, o coração dela derreteu. Filhos de Yessia, né? Minutos depois, Fourth Young burlou o sistema e destravou a porta. Yessia aproveitou a brecha e meteu o pé, querendo voltar correndo para os seus pequenos. Nesse exato momento, uma guerra hacker estourou. Na casa deles, o computador do Fourth Young começou a sofrer um contra-ataque pesado. Second Young ficou preocupado, mas o Fourth Young ficou com os olhos brilhando de empolgação. O pessoal da TI, de antes, era fraco demais. O moleque já estava achando um tédio. Enquanto isso, no centro de TI da mídia Hu, os dedos de Chen Chen voavam pelo teclado, digitando código num ritmo insano. Chen Yao Yao estava lá no meio, gritando com aquela voz estridente de taquara rachada, xingando a equipe técnica de inútil. Quando viu Hu Hanting chegar, a mulher mudou da água para o vinho. Fez aquela cara de sonsa e se jogou para cima dele, mas o cara deu um passo de lado e desviou bonitinho. Vendo a esquivada, a dondoca encheu os olhos de água, bancando a coitadinha e lembrando que eles iam se noivar em breve. Ele ouvia essa ladainha umas 800 vezes por dia. Ignorando a surtada completamente, Hu Hanting passou direto com a cara fechada e, sem nem olhar para trás, mandou os seguranças colocarem a dondoca para fora. A essa altura, o duelo hacker tinha acabado. Chen Chen entregou um papel com o IP do invasor para Liang Chen e mandou essa, cheio de marra. O cara é bom, mas eu ainda sou melhor. Antes de sair, não esqueceu de cobrar o pai sobre a promessa que tinha feito. Recebendo o ok do pai, o menino foi embora. Assim que o garoto saiu, o tempo fechou no rosto de Hu Hanting, que xingou a ex em pensamento. O que diabos o filho queria ver naquela mulher desgraçada? Com o problema técnico resolvido, Hu Hanting voltou para a sala VIP, só para encontrar o lugar vazio. A mulher tinha sumido. Porém, deu de cara com algo curioso. O endereço no currículo da Yessia e o IP do hacker apontavam para o mesmo local, o condomínio Zijing. Ele se tocou na hora. Essa invasão tinha sido armação do filho da Yessia. Puto da vida, ligou para o número do currículo dela e soltou a ameaça. Aparece na empresa amanhã. Senão eu mesmo vou até o condomínio Zijing acertar as contas com você e com seu filhote. E desligou sem esperar a resposta. Chegando em casa,
Yexia ouviu o recado e sentiu até um enjoo. Será que Hua Hanqin já sabia da existência dos outros 9 filhos? Ele queria que ela fosse à empresa amanhã só para arrancar as crianças dela? Assim que pisou na sala, os 9 querubins vieram em bando, abraçando suas pernas e gritando: Mamãe! Mamãe! Que saudade! Segurando seus pequenos nos braços, ela colocou na cabeça: aconteça o que acontecer, não vai deixar o ex-marido encostar a mão neles. Naquela noite, depois de muito custo para fazer a molecada dormir, ela deu um beijo na bochecha de cada um. Mas o quarto filho, que ainda estava acordado, segurou a mão dela e abriu o jogo. Mamãe, desculpa, eu não devia ter hackeado a empresa do papai. O segundo filho, que estava do lado, se sentiu culpado e assumiu a bucha. A culpa é minha que não cuidei dos meus irmãos? Ela não ficou brava. Pelo contrário, sentiu um orgulho gigante e puxou os dois para um abraço. Sussurrou bem docinho. Primeiro, a mamãe quer agradecer porque vocês ajudaram muito hoje. Mas prestem atenção. Nada de aprontar besteira por aí, entenderam? Os dois balançaram a cabeça juntos, concordando. Ela deu um cafuné no segundo filho e alertou. A mamãe vai precisar sair amanhã. Quando eu não estiver, não abram a porta para ninguém. Fechado? Curiosos, os dois pressionaram. Quem vai vir aqui? Para onde a mamãe vai? Ela desviou do assunto e só mandou os dois dormirem logo para crescerem fortes. Assim que a mãe apagou a luz e saiu do quarto, o segundo filho deu um chacoalhão no quarto para acordar o irmão. Achou o papo da mãe muito esquisito. Eles tinham acabado de voltar para o país. Quem é que viria atrás deles? Os dois tiveram uma conexão quase paranormal e pensaram no hacker daquela tarde no mesmo segundo. Se dando conta de que o sujeito tinha descoberto o endereço da casa deles, o quarto filho recuperou a energia no ato, sacou o notebook da mochila e resolveu chamar o hacker para um acerto de contas cara a cara. O segundo filho esfregou as mãos, prometendo dar uma lição no sujeito. No dia seguinte, os 9 irmãos marcharam em peso até o ponto de encontro, só para descobrir que o tal hacker era um garotinho fofo da mesma idade deles. Sem dar nem bom dia, os 8 meninos partiram para cima e cercaram o Chen Chen, dando uma coça bem dada nele. A única menina do bando ficou de fora, torcendo e vibrando pelos irmãos. Chen Chen, encarando o ataque dos 8 moleques, manteve a pose de gelo. Não reagiu, não revidou e só deixou apanhar. Depois que a pisa acabou, o segundo filho mandou parar. Vendo que Chen Chen não tinha mexido um dedo para se defender, o quarto filho mandou na lata. Por que você não reagiu? A gente não combinou de sair na porrada? Não faz parecer que a gente tá simplesmente te espancando. Chen Chen ajeitou as roupas devagar e mandou na lata. Eu ia perder mesmo. Vocês me bateram. Tamo, Kit. Virou as costas para ir embora. Foi quando o segundo irmão chamou. Já que tamo no 0-0, não somos mais inimigos. Te achei muito firmeza. Quer ser nosso amigo? Chen Chen deu um passo à frente no ato, apertou a mão do garoto e mandou. Demorou. Meu nome é Ming Chen. Vendo a cena, a molecada correu e cercou o novo parceiro de elogios. E assim, os 10 querubins selaram uma amizade monstra. Enquanto a criançada trocava ideia numa boa, a vida dos adultos tava o próprio caos. Yexia chegou cedo na mídia rua, mas deu de cara direto com a nova peguete do ex, a surtada da Chen Yao Yao. A jararaca já chegou debochando. Não era você que jurou que não queria esse emprego? Se você ajoelhar e me pedir desculpa agora... Antes da cobra terminar a frase, Yexia tampou o nariz com cara de nojo. Cai fora, gata. Tenho alergia a perfume barato. A peguete virou no bicho. Deu um passo à frente e ameaçou num sussurro. Yexia, você vai se arrepender disso. Falou isso, pegou o pulso da Yexia e usou a mão dela para meter um tapão na própria cara. Sentindo que vinha golpe baixo, Yexia tentou puxar a mão, mas a doida segurou firme. No segundo seguinte, ligou o modo atriz da Globo, chorando e fazendo escândalo. Logo em seguida, Hua Hanqin apareceu possesso berrando. Yexia, para com essa palhaçada! Vendo o boy chegar, a falsa tampou a cara e se jogou nos braços dele, chorando as pitangas. Mas Yexia não era de levar desaforo. Ergueu a mão e meteu um tapão de verdade na cara da sujeita. Pronto, esse foi porque você pediu com carinho. A peguete quase explodiu, mas não podia perder a pose na frente do cara. Só conseguiu cobrir o rosto enquanto limpava as lágrimas de crocodilo. Quando viu Hua Hanqin se meter na frente da atual, com os olhos tinindo de raiva, Yexia achou que o cara ia revidar. Deu uma risada de deboche e provocou cheia de marra. Só percebeu agora que eu uso meu patamar para humilhar os outros e dar show? Se homem for, me bate de volta para defender a futura senhora Hua. Só que no segundo seguinte, o cara simplesmente agarrou o braço dela
e a arrastou direto para a sala dele. Antes de sair, mandou a real para a noivinha. Não passou vergonha suficiente não. Vê se lembra do seu lugar. Ainda fervendo de raiva, Yeshia soltou o braço assim que pisaram na sala. Mas o cara encurralou ela no canto e debochou. Seu novinho é bom mesmo, hein? Te ajudou até a hackear a empresa do ex. Deve estar radiante. Era o que faltava. Hu Hanting já sabia da existência das outras 9 crianças. Com medo de ele tentar tomar os filhos, ela ia abrir a boca para explicar. Mas o cara, de cara fechada, continuou o deboche. Você é rápida mesmo, já arrumou outro homem. Pera aí. Homem? O Hu Hanting achou que os bebês dela eram um amante. Ela engoliu as palavras na hora. Olhou para o sujeito e respirou aliviado em segredo. A tico e teco desse homem funciona de um jeito surreal, mas deixa ele achar que é um amante, até que não era má ideia. Pelo menos, não precisava se preocupar com ele roubando os filhos dela. Sem o risco de perder a molecada, ela deixou a mão deslizar pelo peito trabalhado do cara. Cutucando a onça com vara curta de novo, provocou. Senhor Hu, por que tanto interesse no meu novinho? Não vai me dizer que tá com ciúme? O cara segurou a mão boba dela e foi abaixando a cabeça para fazer o que não devia. Mas no momento crucial, foram interrompidos mais uma vez pelo assistente arrombando a porta. Os dois se separaram como se tivessem levado um choque. O assistente, sem coragem de encarar o olhar assassino do chefe, mandou rápido. O Júnior sumiu! Ouvindo que o filho tinha sumido, os dois gritaram juntos. O quê? Mas Hu Hanting deu meia volta e debochou a frio. Chega de teatrinho! Acontece que o Chen Chen tinha burlado as câmeras e fugido de casa fazia 1 hora. Já tinham procurado na escola e em todo canto, mas nada do menino. Ouvindo o relato do assistente, a cabeça dela deu um nó. Mas logo se tocou que podia pedir para o quarto filho puxar as câmeras ao redor da mansão dos Hua para achar o primogênito. Para evitar que o ex descobrisse o resto do bando, ela engoliu o pânico, mandou um tchau seco e meteu o pé. Hu Hanting encarou as costas da mulher indo embora, de cara feia. Essa mulher é mesmo uma sem coração. Não tá nem aí para o nosso filho. Assim que ela pisou na entrada do seu prédio, sentiu alguém puxar sua roupa. Olhou para baixo e levou um susto. Por que esse moleque parecia uma mini cópia do Hu Hanting? Era o próprio Chen Chen, que tinha fugido de casa, o primogênito que Yeshia tanto procurava. Pouco antes, Chen Chen estava tentando voltar para casa, mas quando mexeu nos bolsos, viu que tinha perdido o celular. O moleque era um gênio da TI, mas tinha um senso de direção horroroso. Resultado, ficou dando voltas no condomínio Zijing sem saber como voltar. Resolveu parar o primeiro pedestre que passou para pedir informação, e deu a sorte de parar logo a Yeshia. Vendo a cara do menino meio sujinha, Yeshia atirou o lenço e limpou com todo o carinho. Chen Chen, sem jeito, virou o rosto e avisou que estava perdido, pedindo para ela levar ele para casa. Sem pensar 2 vezes, ela aceitou, avisando com doçura para o menino não confiar em estranhos na rua. Ouvindo isso, Chen Chen resmungou cheio de marra. Mulher ingênua do caramba, devia se preocupar em você não levar um golpe. Não andaram muito e ela sentiu que o garoto devia estar cansado. Pegou o moleque no colo. Nisso, um carro cantou o pneu na frente deles, fechando a passagem. Hu Hanting saiu do veículo com uma cara de poucos amigos e berrou. Yeshia, eu tô te dando folga demais. Na mesma hora, Chen Chen reconheceu o pai e mandou. Papai! Aquela palavra deixou a mulher em choque. Foi ali que a ficha caiu. O garoto no colo dela era exatamente o Chen Chen, o filho que ela tanto procurava. Os olhos dela encheram de lágrimas no ato. Hu Hanting deu um passo, arrancou o menino do colo dela e mandou o assistente meter o garoto no carro. Chen Chen não estava entendendo nada, mas não tirava os olhos da mulher enquanto era levado. Ela tentou dar um passo para olhar mais um pouco para o filho, mas Hu Hanting deu um esporro. Que direito você tem de chegar perto do Chen Chen? Segurou ela pelo braço, arrastou para um canto, prensou na parede e exigiu saber se o sumiço do menino tinha dedo dela. Possessa com a acusação, ela rebateu. Hu Hanting, se você tá doente, toma remédio. Para de surtar para cima de mim. Não esquece que o Chen Chen também é meu filho. Ele mandou o aviso curto e grosso. Suma daqui agora e nunca mais chegue perto do Chen Chen. Senão, eu mando meu pessoal no condomínio Zijing agora mesmo para pegar seu novinho. Lembrando dos 9 filhos, bateu aquela culpa. Ela empurrou o cara e balançou a cabeça concordando. Quando foi caminhando até o carro, Chen Chen piscou os olhões e perguntou preocupado. Você tá bem? Quando ela ia responder, Hu Hanting mandou uma ameaça baixinho por trás, lembrando do acordo.
Então, ela só sorriu no meio das lágrimas e pediu para o menino não sair correndo sozinho de novo. Depois, deu meia volta e foi embora. Observando as costas da mulher, Hu Hunting ficou encucado. Ficou claro que ela tinha sido a primeira a abandonar o marido e o filho. Então, por que estava com aquela cara de sofrimento agora? No carro, no caminho de volta, Hu Hunting não aguentou e perguntou ao filho o que ele tinha achado daquela mulher. Chen Chen pensou um pouco e soltou a análise com pose de adulto. Ela é só uma mulher boazinha e ingênua. Nem me conhecia e aceitou me levar para casa. Deixou até uma criança mandar nela sem estressar. Ouvindo isso, Hu Hunting arregalou os olhos. Se Yexia não tinha reconhecido o Chen Chen de primeira, será que ele tinha entendido tudo errado? No fim, Chen Chen ainda mandou um aviso sério para o pai. Papai, nem inventa de ir atrás dela. Uma mulher ingênua dessa não combina com você. Agora, sob o motivo de ter fugido de casa, por mais que o pai pressionasse, o garoto só virava o rosto e mandava um "cuida da sua vida", sem dar mais um pio. Logo, o carro encostou na mansão dos Hua. Ao descer, Chen Chen não esqueceu de lembrar o pai de achar sua mãe o mais rápido possível. Assim que pai e filho pisaram na sala, a Chen Yao Yao veio correndo para cima do menino para marcar presença. Mas Chen Chen nem olhou na cara dela e subiu direto para o quarto. No quarto, abriu o notebook e começou a trocar ideia no WhatsApp com o Fourth Young e os outros 8 irmãos. Vendo o bando falar de como a mãe deles era incrível, os olhos dele encheram de inveja. A mãe deles devia amar muito eles, né? Lembrar que a sua própria mãe ainda não tinha dado as caras fez as lágrimas rolarem. Enquanto isso, Yexia, que tinha acabado de ver o primogênito tão desejado, andava meio tonta a caminho de casa. De repente, ouviu passos atrás dela e sentiu o clima pesar. Tentou manter a calma enquanto puxava o celular para pedir socorro, mas do nada, um cara de preto surgiu por trás e tampou a boca dela com um pano. Apagou no ato e teve mãos e pés amarrados. Só que os sequestradores não repararam num detalhe. A pulseira especial no pulso dela começou a piscar vermelho. No mesmo instante, um alerta de perigo apitou na tela do Fourth Young. Era o sinal de socorro do rastreador da pulseira da mãe. Vendo aquilo, o Fourth Young meteu os dedos no teclado, rastreando a localização da pulseira. Pelo trajeto no mapa, sacou na hora. A mãe tinha sido sequestrada. Vendo os irmãos mais novos arregaçando as mangas, dizendo que iam salvar a mãe, o Second Young segurou a molecada. Em vez disso, mandou o Fourth Young pedir ajuda para o Chen Chen. Pelo naipe das roupas do garoto, a família dele devia ter grana e podia resolver a parada. O Fourth Young mandou uma chamada de vídeo no WhatsApp do Chen Chen na hora. Assim que atendeu, explicou o rolo todo e mandou a localização. Ouvindo o sufoco, Chen Chen aceitou ajudar no mesmo segundo. Ele deu um pulo da cadeira e foi correndo pedir socorro para o pai. Chen Chen colou no velho e sincronizou a localização direto no celular dele. Sem perder tempo, Hu Hunting juntou seus homens e meteu o pé rumo ao local do rastreador. Os galpões do subúrbio oeste. Como a área era lotada de galpões, não dava para saber exatamente em qual eles estavam. Ele mandou a equipe se espalhar na hora. Enquanto o pessoal se dividia, Chen Chen ligou para o pai e cravou. O cativeiro era o galpão logo adiante. Só que a Chen e a Oyao, que estava por ali perto, ouviu a conversa e quase caiu para trás de tanto pânico. Tinha sido ela quem pagou os bandidos para jogarem a Yexia naquele galpão específico. Se chegassem lá, o tal alguém que o Chen Chen queria salvar era a própria Yexia. Quando resgatada, não ia demorar 2 segundos para o Hu Hunting sacar que ela era a mandante do crime. Achando que a noivinha estava só assustada com o perigo, Hu Hunting soltou um "se tá com medo, espera aqui", e caminhou sozinho até o galpão. Ele arrombou as portas de madeira e deu de cara com 2 mascarados de preto. Antes que os bandidos pudessem piscar, o cara foi para cima. Com golpes rápidos e certeiros, deitou os 2 no chão num piscar de olhos. Vendo a casa cair, o último sequestrador meteu a faca no pescoço da refém e gritou a ameaça. "Nem mais um passo ou eu acabo com ela!" Hu Hunting olhou na direção da voz e finalmente se deu conta. A pessoa que o filho tanto queria salvar era a sua ex-mulher. O tempo fechou no rosto dele na hora. Com um olhar assassino, ele rosnou o aviso. "Solta ela agora ou você é homem morto." Nesse meio tempo, Shen Yao Yao, apavorada com a chance de ser desmascarada, ficou na espreita ouvindo tudo. Foi quando ouviu o bandido praguejar. "Eu só tô fazendo o serviço pelo dinheiro. Para onde diabos aquela mulher foi?" Com medo de que a próxima frase do sujeito tirasse seu corpo fora e jogasse seu nome na roda, Chen Yao Yao pegou uma ripa grossa de madeira que estava no chão e desceu com toda a força na nuca do sequestrador.
apagando o sujeito na hora. Hu Hanting correu para socorrer a Yexia, checando se ela tinha algum ferimento grave. Depois de olhar direito, respirou aliviado ao ver que não tinha nada sério. Só estava desmaiada. Pegou a mulher no colo, mandou um seco, vou levar ela para casa primeiro, e meteu o pé sem dar um pingo de atenção para Chen Yao Yao. Mesmo quando o carro encostou na frente do prédio dela, Yexia não dava sinais de acordar. Hu Hanting passou a mão suavemente pelo rosto dela. Exatamente nesse segundo, ela abriu os olhos, meio tonta. Vendo que ela tinha voltado a si, ele perguntou baixinho se sentia alguma dor. Ouvindo aquela voz familiar, a mente dela clareou num estalo. Arregalou os olhos e soltou. Foi você que me salvou? Mas Hu Hanting nem respondeu. Virou o rosto para o lado e mandou a fria. Já que acordou, desce do carro. Ela olhou em volta e viu que já estava na porta de casa. Sem dar ouvidos às reclamações dela, o cara a pegou no colo de novo e foi caminhando para entrar à entrada do prédio. Do nada, Hu Hanting travou o passo. Ajeitou as sobrancelhas, num visível mau humor, e disparou. Tá se batendo toda para descer só com medo do seu novinho ver a gente e entender errado? Nisso, ela olhou para cima e viu a molecada na janela acenando e pulando de alegria. Com medo de o ex descobrir os filhos, deu um empurrão forte, se soltando do abraço dele. Virando a cara, rebateu. Não tem nada a ver com isso. A gente tá separado, é melhor impor limites. Notando que ela ainda estava meio zonza, Hu Hanting segurou o braço dela para dar apoio, mas fez questão de jogar na cara que ainda não deixaria ela ver o Chen Chen e nem permitiria que ela magoasse o menino de novo. Ouvir aquilo fez o sangue dela ferver. Gritou na cara dele. Não passa da conta, eu quero ver meu filho sim. Mesmo que ele me odeie, eu preciso olhar para ele. Você não tem noção do que aconteceu naquela época. Mas na metade da frase, ela travou. Virou o rosto, soltou um suspiro pesado e completou baixinho. Eu me arrependo. No segundo seguinte, Hu Hanting apertou o queixo dela, forçando-a a encarar seus olhos. Olhando de cima para baixo, pressionou. É só disso que você se arrepende? Não se arrepende de ter me dopado também? Lembrar daquela noite de 6 anos atrás fez as bochechas dela queimarem. Ela ouviu Hu Hanting dar uma risadinha debochada. Tá com vergonha agora? Você foi bem corajosa naquela noite. Sem saber o que responder, ela deu meia volta rapidinho para entrar no prédio, mas o cara segurou sua mão. Nesse exato momento, um grito de "Mamãe!" cortou o clima. Era o Fourth Young, que tinha descido correndo para receber a mãe. Chorando, o garoto se jogou nos braços dela pedindo colo. "Mamãe, você finalmente voltou! Eu fiquei tão preocupado!" Hu Hanting olhou para o garoto e presumiu na hora que aquele era o tal amigo do Chen Chen. Enquanto isso, Yexia suava frio. Será que meu segredo vai vazar hoje? O Fourth Young notou o homem do lado da mãe e agradeceu todo educado por ter trazido ela em segurança. Depois, perguntou curioso. O moço não é aquele cara do aeroporto? Antes que o garoto terminasse a frase, Yexia se abaixou rápido e tampou a boca do pequeno, apavorada com o que mais podia sair dali. Mandou o filho subir e esperar por ela lá em cima. Com um sorriso sapeca, o menino deu tchauzinho e subiu as escadas. Hu Hanting soltou do nada. Esse moleque parece ter a mesma idade do Chen Chen. Pronto, fodeu, ele descobriu, pensou ela. Yexia estava em surto por dentro, mas engoliu a seco, fez cara de paisagem e devolveu. Como é que é? Hu Hanting encarou a mulher com os olhos queimando e berrou. Você sabe muito bem o que eu quero dizer. Você realmente não perde tempo, né? Arrumou um homem no minuto em que pisou no exterior? De que outro jeito teria um filho dessa idade? Yexia ficou totalmente sem palavras. O doido do ex realmente achava que o Fourth Young era filho dela com um suposto amante. Ela se impressionou de novo com o tico e teco do Hu Hanting. O cara viajava legal, mas quer saber? Deixa ele achar que era fruto de traição mesmo. Pelo menos assim, ele nem sonharia em tomar as crianças dela. Sem o risco de perder a guarda, ela deixou a mão deslizar pelo peito dele e, cutucando a onça com vara curta de novo, provocou. Senhor Hu, por que tanto estresse com o meu amante? Não vai me dizer que tá com dor de cotovelo? O cara segurou a mão abusada dela, foi baixando a cabeça para aprontar o que não devia. Mas no momento de pico, foram interrompidos mais uma vez. Os dois se largaram num pulo, como se tivessem levado um choque. Yexia deu uma risadinha por dentro. Não sabia se ficava grata por ter um ex tão cego ou tão devagar das ideias. De um jeito ou de outro, escapou por um triz hoje. Quando abriu a porta do apartamento, deu de cara com os 9 pequenos em prontidão. Correram na direção dela com as perninhas rápidas, gritando, Mamãe! Mamãe! A única menininha do bando se enfiou no colo dela, fazendo manha. A Yoyu estava com tanta saudade.
Por que demorou tanto? Para não assustar a molecada, Yeshia nem comentou do sequestro. Só reforçou que ninguém ali devia dar trela para estranhos. Todos responderam em coro que tinham entendido. O Second Young, todo maduro, tirou uma foto da mãe e mandou para o Chen Chen para agradecer a ajuda no resgate.